Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Ó, vídeo informativo de sexta-feira bastante movimentado, tá? Isso aí pra vocês que falavam assim, o clima tá pacato, né? Mesmice, tem um marasmo acontecendo aí no Flamengo, nada sai do lugar. Hoje foi bastante movimentado, principalmente lá no Ninho do Urubu. Nós tivemos aí duas coletivas de imprensa, né, em sequência. A primeira para tratar da renovação do Bruno Henrique. Então, o ídolo, camisa 27, pôde justificar a sua decisão pela permanência no Flamengo. Ele, inclusive, respondeu à imprensa revelando que ele teve outras propostas, né, outros interesses de clubes, além do Palmeiras, porque o Palmeiras foi bem público na época, mas que outros clubes, além do Alviverde, também o procuraram. E ele preferiu o Flamengo, primeiro pela história que ele já tem, segundo que ele quer continuar contribuindo, né, para a próxima história, para o novo elenco que vem, que vai se formando, esses novos jogadores que chegam no clube com gana também de gravar o seu nome, né? Então ele quer ajudar, ele quer fazer parte desse processo também de reformulação e principalmente pela família. Ele até se refere aos filhos, ele fala, olha, eu tenho 2 flamenguistas em casa, o Lorenzo e o Pietro só sabem falar de Flamengo, só querem saber de Flamengo a todo tempo. Então, eles são bem rubro-negros e aí acabou pesando também esse amor que eles têm pelo clube e que também, né, é recíproco, na verdade é genuíno, da parte do Bruno Henrique. E aí, logo na sequência, tivemos a entrevista de apresentação do Nicolás de la Cruz, que é, até o momento, o único reforço do Flamengo para 2024. E aí o uruguaio também teve a oportunidade de explicar um pouco sobre a sua escolha. Ele disse até que o que impactou muito ele foi que o Flamengo, desde o princípio, se mostrou muito interessado em tê-lo, né? Essa valorização aí que o Flamengo fez pela sua contratação significou muito para ele, além, claro, do projeto que chegou até o jogador, até o seu staff, e que ele avaliou de uma forma muito positiva. Então ele disse que sempre foi muito claro para ele, a partir do momento que ele decidiu, de fato, se transferir do River Plate, que ele usaria as cores vermelho e preto, né? Que ele seria agora um rubro-negro. Então, mostrou aí bastante empolgado com essa nova etapa da vida. Mas o que, de fato, chamou atenção nessa tarde, lá no Ninho do Urubu, foram as coletivas do Marcos Braz e do Bruno Spindel, que ficaram logo após as duas coletivas, tanto a de renovação quanto a de apresentação, para poder esclarecer alguns questionamentos da imprensa, né? A maioria deles, claro, pela janela de transferências. E aí, gente, sobrou para todo mundo. Teve o Dorival sendo chamado de mentiroso pelo Bruno Spindel e pelo Marcos Braz, porque eles fizeram questão de rebater aí uma declaração que o Dorival Júnior deu há pouco tempo, falando sobre as férias, né? De 2022 para 2023, que foi um assunto muito polêmico, essas férias estendidas, essas férias prolongadas do elenco do Flamengo. Eu mesma uso até como uma referência para tentar encontrar algumas respostas que justifiquem parte do nosso 2023. E aí o Dorival tinha afirmado, tinha explicado que, na verdade, nem ele e nem a comissão técnica dele fizeram parte da escolha desse período de férias, né, de quando o clube se reapresentaria. O Spindel e o Braz negaram isso veementemente, chamaram ele de mentiroso. O Braz até solta ali uma indireta, falando assim, por que ele decidiu falar disso só depois de conquistar a Copa do Brasil sobre o Flamengo? E aí ele conclui até de uma forma meio dura, mas falando assim que no futebol o coitadinho, a vítima, tem uma moral, sabe? Sempre tem vez. Sobrou também para o Scarpa, não foi nominalmente, mas para bom entendedor, meio indireta basta, né? Na verdade, não foi algo direcionado a ele. O Bruno Spindel foi questionado sobre esse mercado inflacionado e sobre as dificuldades que o Flamengo tem encontrado para conseguir concluir, né, para conseguir avançar nas suas negociações. E ele disse que, além da questão financeira, dos outros clubes também terem enriquecido, poderem agora fazer um investimento maior e de todo mundo buscar, claro, uma evolução, né, no futebol, um avanço no futebol. Além disso, que já dificulta qualquer trâmite nesse período, tem também o medo dos jogadores de fecharem com o Flamengo, porque sabem que o elenco do Flamengo já é muito qualificado, então eles brigariam por posições. Aí eu trouxe a aspa aqui para vocês verem o nível das indiretas, como que estava pegada essa entrevista. O Spindel começa respondendo. O elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consultou que não quer vir para o Flamengo com medo de não jogar. Jogador que tem medo de não jogar e não quer disputar posição com a Arrascaeta, com o Nico,
o De La Cruz, com o Gerson e com outros atletas. A dificuldade às vezes não é só financeira, fecha aspas. E aí o Marcos Braz completa na sequência, aspas, teve um agora há pouco tempo, fecha aspas. Né? Tá muito claro aí. Mas, e aí como eu disse para vocês, tem muita coisa, tá? Tem bastante coisa, a gente vai tentar passar o máximo aí para vocês. O Marcos Braz também esclareceu a situação do Gabigol, né? A gente sabe que o Gabigol foi dois, na verdade, protagonistas desse período aí de férias em que o futebol brasileiro ficou focado mais nas janelas de transferências mesmo, nas negociações. Teve uma parte aí dedicada ao interesse do Corinthians, né? Então, muito do presidente do Corinthians falando o nome dele. Logo na sequência da desistência do Corinthians, o agente do Gabigol afirmou que o Flamengo e o Gabi, a parte do Gabi, tem um acordo verbal. Né? Ele já tem um acordo pela renovação e que momento nenhum abriu negociação com o Corinthians, etc, etc, etc. Então o Braz foi questionado sobre a real situação do Gabriel Barbosa. Né? Se já há mesmo um acordo verbal, ele não afirma isso em momento nenhum, mas também não nega. Mas ele esclarece sobre a situação e diz que há conversas pela renovação. Tá? Essas conversas elas não cessaram em momento nenhum, elas esfriaram em algum momento, deram uma pausa, mas há conversas ainda nesse sentido e que o desfecho vai ocorrer no momento certo. Então, trouxe aqui aspas para vocês, para deixar claro aqui, para que não reste nenhuma dúvida ou interpretação errada. Aspas. Após os títulos de 2022, já tínhamos um processo de construção do novo contrato. Quando a gente foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, nós fizemos essa construção. São negociações difíceis e estão rolando até hoje. Não vou falar de negociações em curso. O jogador tem 1 ano de contrato aqui. A gente analisa a situação dos contratos e dos valores e estamos conversando. Não vou me estender nisso. O que eu posso falar é aquilo que sempre falei. Não tem debate. Ele é importante para o Flamengo. Antes de chegar aqui, ele também foi muito questionado. Bastante questionado. Mas olha aí, deu certo. É um ídolo do Flamengo. As coisas vão se resolver no momento que tem que ser resolvido. O Gabriel está aqui de coração aberto. Tem mais 1 ano de contrato. Qualquer tipo de questionamentos de empresários sobre demora, nós vamos resolver com eles. Fecha aspas. Então, há conversas ainda no sentido da renovação, tá, do Gabriel Barbosa, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2024. Inclusive, ontem completou 5 anos de clube. O Spindle também esclareceu sobre a situação do goleiro Santos. A gente informou, ele confirmou, tá, a negociação, ele disse que já está tudo fechado, nós informamos isso para vocês também, mas que havia a possibilidade, e que o Fortaleza havia cedido para essa possibilidade, do Santos permanecer até o final de janeiro, para disputar os jogos contra o Nova Iguaçu e contra a Portuguesa no dia 21 e 27 de janeiro. O Spindle já deu uma informação dizendo que a tendência é que ele vá para o Fortaleza já de imediato e que, na verdade, nesses confrontos seja utilizado o Matheus Cunha, que era até um questionamento dos torcedores, né? Por que não utiliza ninguém da base ou outra opção e vai manter o Santos até o final do mês? Porque não fazia muito sentido para alguns torcedores que questionaram muito essa notícia de ontem para hoje. Então, ele explica aqui, ó. A negociação está finalizada e está em fase de documentação. A maior probabilidade é que ele vá para o Fortaleza agora, e não mais em fevereiro, né? Porque ele ia se apresentar no dia 1º de fevereiro. O Matheus Cunha deve fazer parte do Carioca enquanto estaremos em Orlando. Fecha aspas. Para quem não viu o vídeo de ontem, esses jogos contra o Nova Iguaçu e contra a Portuguesa vão ocorrer no mesmo dia dos amistosos do Flamengo nos Estados Unidos. Tá? O primeiro contra o Philadelphia Union, no dia 21 de janeiro, e o segundo contra o Orlando City, no dia 27 de janeiro. Então, a tendência é que o Santos não tenha mais os 2 jogos como jogador do Flamengo e a probabilidade, segundo o Spindle, é que ele vá agora já para o Fortaleza. O Fortaleza conseguiu acordo com o Flamengo por um valor aí que deve chegar até a 1,4 milhão de dólares, que equivale aí a 7 milhões em casos de metas batidas, e o Santos aceitou o contrato até 2026, tá, com o clube. E aí eu acho que de importante mesmo dessas aspas são isso, porque a gente também tem 2 notícias sobre o mercado da bola, sobre essa janela de transferências. Eu acho muito importante trazer aqui para vocês, porque são de situações, uma é de um caso bem polêmico e a outra é de um desejo quase unânime da torcida do Flamengo. Então,
A primeira, que é uma informação exclusiva nossa da S1 Live, foi apurada pelo nosso craque da informação, Jonas Stelman, né, que vai, inclusive, aparecer aqui às 7 horas da manhã amanhã para conversar com vocês, trazendo mais informações e até se aprofundando ainda mais nessa apuração. Mas a informação exclusiva da S1 Live é que o Flamengo desistiu do Evander. Desistiu no sentido de que não vai fazer outra proposta para contratar o jogador. Desistiu por algumas razões, tá? Primeiro que a proposta de mais de 30 milhões foi recusada pelo Portland, que não tem interesse em negociar o Evander. E aí essa recusa foi uma sinalização clara de que, de fato, eles estão quase irredutíveis nessa ideia de vender o Evander ou negociá-lo neste primeiro momento. Então o Flamengo entendeu já essa recusa e mostrou, na verdade, que não vai oferecer nada mais do que já ofereceu pelo jogador. Então ele meio que sai de cena. Além da questão financeira e da resistência do Portland em negociar o Evander, teve também um peso aí da repercussão nas redes sociais, né? Eu até falei disso no vídeo de ontem. Foi um interesse, né? Uma sondagem, uma negociação bem polêmica, tá? Dividiu aí bastante a torcida. Uma boa parte foi bem resistente a esse interesse do Flamengo, uma outra até justificava, gostava do jogador, mas a questão financeira, o investimento do Flamengo foi bem batido pelos torcedores, né? Assim, muita gente protestou mesmo contra essa possível negociação que não vai rolar, tá? Ela não vai rolar. Inclusive, a informação do Jonas foi confirmada pelo Bruno Spindel, que na coletiva da Flá TV disse que no momento não há mais negociação, não há qualquer situação que ligue Flamengo a Evander neste momento, tá? Então, fim dessa história Evander no Flamengo, que tirou a paciência de muita gente, viu? Muita gente, porque o que a gente entrava no chat e a galera já estava ali nervosa. 11 horas da manhã era brincadeira com essa situação. Por fim, galera, para que a gente possa finalizar o vídeo de hoje, vamos falar do Vinha, né? Que foi o Matias Vinha, que foi o que eu falei aí, que é quase uma unanimidade entre a torcida do Flamengo, pelo menos nas redes sociais, de aprovação e de desejo para que essa negociação, ao contrário da do Evander, tenha um desfecho positivo. Bom, o Flamengo está disposto a aumentar a sua investida pelo Matias Vinha. Tá? O Flamengo inicialmente ofereceu 7 milhões à Roma e agora estaria disposto a chegar a 7,8 milhões, que equivale aí a 40 de euros, né, claro, que equivale aí a 41 milhões de reais. Tá? E aí, segundo a informação do Júlio Miguel Neto, o Flamengo estuda ainda, ele ainda trabalha com um planejamento de aumentar. Não é nada oficial, mas há aí essa ideia de aumentar de 7 para 7,8 milhões, tentando seduzir a Roma, né, e conseguir aí um pouquinho de alívio também na postura da Roma, porque a Roma pediu 10 milhões de euros pelo jogador e se mantém irredutível até o momento. Na verdade, as duas principais negociações do Flamengo, uma com a Roma pelo Matias Vinha e a outra com o Bragantino pelo Léo Ortiz, nos dois casos os clubes têm uma postura bem irredutível em relação às suas exigências financeiras. A da Roma é de 10 milhões e o Flamengo estaria disposto a chegar a 7,8 milhões. E por hoje é isso. Tentamos falar brevemente sobre os principais assuntos para que não passasse nada para vocês, mas também tem tudo nas nossas redes sociais, tá? No site da S1 Live e nas nossas principais redes sociais, no Twitter e no Instagram. Amanhã, Jonas Stelman, 7 horas da manhã, o craque da notícia. 11 da manhã, a live que vocês já estão acostumados, né, a participar lá, que hoje tinha muita gente, inclusive, falando sobre o interesse do Matias Vinha. E 7 horas da noite eu venho para encerrar o dia com mais informações do Flamengo aqui na S1 Live, para vocês não perderem nada de Flamengo.